Prontinho. Então, vamos lá. Né? Tem muita coisa ainda para a gente continuar vendo. Né? Hoje a gente vai falar do exame físico, né? Do exame da parte abdominal. Então, vamos falar da região do abdômen, que é bem importante para nós também, porque traz um monte de significado para os nossos órgãos abdominais, né? O intestino, estômago e por aí vai. Então, nós vamos trazer alguns achados ali semiológicos, tá? Alguns deles, inclusive, a gente já chegou a comentar algumas vezes, em especial quando a gente ainda estava na sala de aula, né? Mas a gente vai vendo, a gente vai comentando aí ao longo da aula de hoje. O nariz não está muito bom hoje, não, tá? Vocês vão perceber. É só alergia mesmo, tá? Mas vamos lá. Do abdômen, então, o que a gente tem? Mas não pode espirrar, professor. Ah, é? Não posso nem espirrar. Porque outro dia eu saí, fui no supermercado, espirrei. Nossa Senhora. Eu me senti super julgado. Todo mundo fugiu assim de perto de mim, sabe? Mas, tá bom. Foi terrível, mas enfim. O pior, espirrei dentro da máscara. Ai, credo, mas todo mundo saiu correndo. Tá bom. Ai, Lúcio. Deixa eu só olhar uma coisa aqui, rapidinho. Não coloquei. Tem que pegar aqui para vocês, porque só para me relembrar. Vocês não tiveram anatomia do sistema digestivo ainda não, né? Não. Tá. Então, como vocês não... Opa, passando demais de novo. Então, como vocês não tiveram isso, vou pegar aqui uma imagem do Google para a gente fazer aquela revisãozinha básica, né? Só para vocês verem quais os órgãos estão ali, a posição deles. Bem simples mesmo, só para vocês entenderem tudo certinho. Então, sistema digestivo. Entenderem certinho do que a gente está falando. Vou dar uma imagem. Essa aqui tá boa. Então, vamos lá. O nosso sistema digestivo, né? Melhor dizendo, o nosso abdômen, ele tem alguns limites, chamados limites, que são estruturas, onde vão dar ali delimitações mesmo, externos e internos. São partes do nosso corpo que vão delimitar aquela área nossa que nós chamamos de abdômen, aquela área abdominal, né? Quando a gente fala desses limites externos, ou seja, da parte de fora do abdômen, a gente lembra do apêndice na região superior, né? A gente tem o apêndice tifoide, e vocês tiveram no semestre passado, lembram? Vocês tiveram lá a anatomia do sistema locomotor, e vocês viram lá que o apêndice tifoide faz parte aí do nosso osso externo, né? Então, o final do osso externo, junto com a arcada costal, né? Junto com o final das costelas, eles vão dar delimitação aí para o nosso abdômen, né? Externamente dizendo. E já na região inferior, nós temos a delimitação aí, que são a base do sacro, do osso sacral, né? Formados pela crista ilíacas, crista pubiana, pregas inguinais, ou seja, esse nosso osso do quadril. Esse nosso osso do quadril quem vai determinar aí o limite final do nosso abdômen. Sem contar que internamente nós temos outras delimitações. Nós temos então o diafragma. O diafragma é um músculo super importante para nós. É um músculo que divide o nosso tórax do nosso abdômen, tá? Bem utilizado por cantores, né? Aquela questão toda para segurar o ar, enfim. E na parte inferior, pelos músculos ali do assoalho pélvico. Então, pelos músculos da nossa pelve mesmo, tá? Então, isso é que vai dar as delimitações do nosso abdômen. E aí, pensando nisso, só coloquei essa imagem aqui agora, para a gente fazer uma revisãozinha bem rapidinha desse nosso sistema digestivo, que ele tem total ligação com a nossa aula de hoje. Porque a maior parte do nosso sistema digestivo está na nossa região abdominal. Então, o que nós temos aqui?
Vocês já devem ter ouvido falar várias vezes que o sistema digestivo inicia na boca e finaliza no ânus, né? Então, nós temos no início a boca, onde nós vamos ter algumas glândulas salivares. Então, no total, nós temos 3 tipos de glândulas salivares, tá? Temos 2 embaixo do queixo, digamos assim. Uma, melhor dizendo, embaixo da língua, outra embaixo do queixo, e uma de cada lado do rosto, próximo à orelha. Nessa imagem, é essa coisa aqui que está com a cor rosa. É uma glândula salivar, tá? Ou seja, a função dela é produzir saliva, né? No fundo da nossa boca, nós temos a chamada faringe. Essa faringe nos ajuda no processo de deglutição. Então, é muito importante também. O esôfago, que vai levar o alimento, o líquido, enfim, o que quer que seja, daqui da boca, da faringe, até o estômago, tá? Saindo aqui do estômago, tudo que a gente come e bebe passa para o nosso intestino delgado. O intestino delgado ele é dividido em 3 partes: duodeno, jejuno e íleo. Duodeno é a primeira partezinha, tá? O que liga aqui com o intestino. Depois nós temos o jejuno, que é a maior parte. E por fim o íleo, que é a parte do intestino delgado que vai ligar no intestino grosso. E aí sim, outra parte aqui desse sistema digestivo, o intestino grosso, que está nesse tom de amarelo, né, formando como se fosse um arco aí para o intestino delgado. Então, o intestino grosso, nós temos algumas partezinhas aqui. Temos a primeira parte, que é chamada ceco, que é onde vai receber a ligação com o intestino delgado. Temos o cólon ascendente, cólon transverso, que é o que fica na horizontal, cólon descendente, está descendo aqui do nosso lado esquerdo, cólon sigmoide, é esse que faz essa curvinha, e o reto, tá? E finaliza, né, no ânus. Ainda associado ao nosso sistema digestivo, nós temos o nosso fígado, que é super importante. Nosso fígado é um grande faz-tudo aí do nosso corpo, tá? Esse fígado, ele metaboliza medicamentos, ele dá uma filtrada no nosso sangue, de tudo que a gente consome, enfim. E esse fígado, ele também produz a chamada bile, tá? Que vai ajudar no processo de digestão de gorduras. Então, o fígado ajuda nisso. A bile fica armazenada na vesícula biliar. Fica bem guardadinha aqui nesse pontinho verde, que algumas pessoas têm, outras pessoas já tiveram que retirar, né, essa vesícula biliar. Temos aqui também, atrás do estômago, próximo aqui ao fígado, nessa imagem não está dando para ver direito, né, porque fica mais para trás, o pâncreas. O pâncreas também ele é muito importante, porque ele quem produz insulina, tá, que vai ajudar ali a colocar a glicose na célula. Então é importantíssimo aí para a manutenção do nosso corpo de maneira geral, tá? Outra coisa que eu esqueci de falar do intestino é que nós temos, aqui nessa imagem também não está bem mostrando, mas é uma espécie de um rabinho que fica aqui, ó, no intestino grosso. Quando eu faço assim, gente, aqui eu estou mexendo no meu mouse, aparece aí para vocês que eu estou mexendo? Sim. Sim. Tá, ótimo. Então aqui onde que eu estou mexendo com o mouse, fica o chamado apêndice, tá? Esse apêndice é onde as pessoas têm a chamada apendicite, né? Então, ele, assim, funcionalmente dizendo, até hoje não se sabe uma função para o apêndice. Não tem nada demais para ele, sabe? A não ser inflamar, né? Enfim, as pessoas terem que tirar as pressas. Mas, enfim, temos o apêndice ali, né? Além desses órgãos aí que fazem parte do nosso sistema digestivo, nós temos um outro órgão nessa região nossa abdominal, que é o chamado baço. O baço ele está fazendo parte do nosso sistema linfático. Ele ajuda nas questões relacionadas
ao sistema imunológico, ajuda nas questões relacionadas também ao sistema sanguíneo, tá? O baço, ele fica aqui do nosso lado esquerdo do corpo. Então, só para vocês terem uma noção, o nosso cólon ascendente do intestino grosso fica do lado direito, então o fígado fica do lado direito, o estômago, né, fica mais para a esquerda, o baço que estaria aqui fica para a esquerda, cólon descendente do intestino fica à esquerda, e o reto mais chegando na região central, tá? Então, isso bem básico do nosso sistema digestivo para vocês, que vocês vão ver isso um pouquinho mais à frente, com todos os detalhes que a gente merece, que merece esse sistema, tá? Mas para que isso é importante para nós? Porque quando formos ver mesmo esse nosso sistema digestivo, essa parte da semiologia abdominal, nós temos que entender que esse abdômen ele pode ser dividido em 4 quadrantes. Ou seja, a gente pode dividir em quadrante superior direito, quadrante superior esquerdo, quadrante inferior direito, quadrante inferior direito, quadrante inferior esquerdo. E em cada uma dessas regiões, a gente sabe quais órgãos constam ali, né? Então, do nosso lado do direito, eu sei que o fígado está desse lado, da mesma forma que eu sei que o cólon ascendente do intestino grosso está aqui, que eu sei que o estômago está no quadrante superior esquerdo, né? Então, eu tenho essa noção, tá? Esse abdômen dividido em 4 partes é principalmente utilizado hoje em dia com crianças, mas o adulto ainda assim pode ser realizado esse tipo de delimitação do abdômen, tá? Dividindo em 4. Mas o que está sendo mais comum hoje em dia é a gente delimitar o abdômen em 9 regiões, que são essas 9 que estão aí nessa imagem para vocês, tá? O que seriam essas 9 regiões? Então, vamos começar do nosso lado direito, né? Direita para a esquerda. Do nosso lado direito, nós temos a região hipocondríaca direita, ou seja, hipocôndrio direito. No meio, a região do epigástrico. E à esquerda, hipocôndrio esquerdo. Voltando para a direita, nós vamos ter a região lombar, ou também chamado de flanco, tá? Flanco esquerdo, flanco direito, e no meio vamos ter a região umbilical, ou também chamada de região mesogástrica, tá? Mesogástrio, mesogástrica, tanto faz. E, por fim, nós temos as chamadas região ilíaca, ou fossa ilíaca, direita e esquerda, e região hipogástrica, aqui no meio, um pouquinho abaixo do umbigo, tá? E olhando para essa imagem, a gente pensa de novo, quais são, na verdade, os órgãos que podem estar ali naquela região, né? Se eu perguntar para vocês, nessa região umbilical, que órgãos que pode estar ali nessa região umbilical? O que vocês acham? Tem alguma ideia? Agora sim fica um pouquinho difícil, né? De pensar. Vocês acabaram de ver ali uma revisão bem simplesinha, né? Então fica difícil da gente imaginar qual órgão fica realmente ali naquela localização. Mas nessa região, da região umbilical, é onde estaria o nosso intestino delgado, por exemplo, tá? Então aqui estaria o intestino delgado. Mas se eu perguntar para vocês, que órgão ficaria aqui nessa região hipocondríaca direita? Aqui fica um pouquinho mais fácil, porque eu falei para vocês que algo fica aqui do nosso lado direito. Vocês lembram? O fígado. Isso aí, o fígado. O fígado fica do lado direito, certinho. Então aí nós vamos tendo alguns órgãos de cada lado, e quanto mais a gente falar disso, né, por isso que hoje a gente vai abordar bastante esse exame da região abdominal, para que vocês possam identificar cada parte dessas. E depois que vocês fizerem, né, a disciplina que vai abordar isso da região, os órgãos, né,
do sistema digestivo, vai ficar muito mais fácil para vocês, tá? Aqui eu coloquei uma outra imagem, coloquei agora mesmo, só para vocês verem de outra forma, tá? Então, dividindo o abdômen em 9 partes, só que ao invés de estar escrito no próprio abdômen, está escrito os números e o nome da região, tá? Então, é algo que fica fácil para a gente memorizar o nome dessas regiões. Por exemplo, pega essa coluna do meio, onde nós vamos ter os números 2, 5 e 8. Olha os nomes: epigástrio, mesogástrio e hipogástrio. Só muda o início. Epigástrio 2, mesogástrio 5, hipogástrio 8. Olhem como que a posição número 1 e número 3 são iguais, só muda o lado. Então, hipocôndrio direito e hipocôndrio esquerdo. Da mesma forma, posição 4 e posição 6. Flanco direito, flanco esquerdo. E a 7 e a 9. Fossa ilíaca direita, fossa ilíaca esquerda. Tá? Então, é fácil, é só ter esse exercício de memorizar mesmo essas regiões. Tá? E aí, pensando ainda nessa questão abdominal, nós temos o que chamamos de faces e atitude. O que seria isso, né? Então, é porque a maioria, né, das doenças que vão expressar algum sinal, algum sintoma, em especial nessa região abdominal, o paciente ele tende a mostrar de alguma forma, com alguma face, com alguma atitude, né? E aí, por exemplo, o paciente que está deambulando, deambular significa andar, né, caminhar. Então, o paciente que está caminhando aí com dificuldade, comprimindo a região ilíaca direita. Possivelmente, ele vai estar com uma apendicite, tá? Porque ele vai estar com uma dor nessa região de fossa ilíaca direita. Quando a pessoa está segurando dessa forma, é isso, fossa ilíaca direita, tá? Então, fossa ilíaca direita, o que tem lá? Falou um estômago, não, é intestino, ok, tem intestino grosso. Início de intestino grosso tem um apêndice. Então, provavelmente apendicite. Vão ter alguns exames físicos para determinar se pode ser ou não, e também o ultrassom, tá? Que a gente vai ver tudo como pode ser realizado daqui a pouquinho. Além do apendicite, várias outras formas. Se a pessoa está debruçada, com os braços cruzados na barriga, a gente pode falar, por exemplo, que é indicativo de cólica. Ela pode estar com cólicas. E essas cólicas pode ser de dor mesmo de barriga, por exemplo. Pode ser, se for uma mulher, de cólica menstrual, né? Ou talvez até de uma gravidez ectópica. A chamada gravidez ectópica é a gravidez fora do local, ou seja, o óvulo foi fecundado, só que não foi implementado no útero. Ele ficou ali ou na tuba uterina, ou caiu para fora, né, desse caminho de tuba uterina e útero, ficou ali na cavidade abdominal e gera essas cólicas fortes. Então, cada atitude, cada forma que a pessoa se comporta pode demonstrar algo para nós. Agora sim, a gente vai passar para o nosso exame físico, tá? O exame físico da região abdominal, nós vamos ter as 4 etapas: inspeção, palpação, percussão e ausculta. Só a ordem para realizar esse exame físico, que aqui na região vai estar um pouco, na região abdominal, vai estar um pouco alterada. Por que que vai alterar, tá? Então aqui, e melhor dizendo, o que vai alterar e por que vai alterar essa ordem. Primeiro, a gente realiza a inspeção mesmo, porque inspecionar é visualizar. Então, você vai ver a região abdominal da pessoa. Então, é mais fácil de conseguir, né? Visualizar. Depois, a segunda parte do exame físico, nós vamos fazer o exame físico ausculta. Então, nós vamos auscultar o abdômen antes de percutir, antes de palpar, tá? Por que a gente ausculta antes de fazer essas outras etapas? Porque se eu não auscultar primeiro, enquanto eu estou lá percutindo,
enquanto eu estou apertando, palpando, pode acontecer de eu estar estimulando o movimento intestinal. Então, eu vou escutar, não é o som que realmente está acontecendo, é sim o som que eu estimulei para que acontecesse. Tá? Então, por causa disso, a gente ausculta antes da percussão e antes da palpação. Tá? Ok isso? Fora isso, a gente, né, começando então pela inspeção, nós conseguimos visualizar os tipos de abdômen. Tipos de abdômen são variados, né? Tem aqueles abdômenes da forma que a gente deseja, né? Aquele abdômen plano, retinho, é o abdômen que a grande maioria das pessoas querem, né? Tem o abdômen globoso. Abdômen globoso é o abdômen gordinho, tá? Onde tem aquela quantidade de gordura. E é bem comum, né, da gente ver. Esse outro tipo de abdômen, o abdômen bactáqueo, é esse abdômen que está sendo mostrado aqui na imagem, tá? Esse abdômen bactáqueo é esse abdômen mais distendido, parece que ele está sendo empurrado, né? É como se fosse quase que o abdômen de mulher grávida, né? Só tem a diferença que a mulher aqui, no caso, não está grávida, né? E no caso é um homem, inclusive, né? Então, é esse abdômen distendido, é o chamado bactáqueo. O próximo tipo de abdômen que está aí é o chamado abdômen pendular. Esse nome de abdômen pendular, ele se relaciona com, o termo está dizendo, né, com um pêndulo. O que seria isso, então, esse pêndulo? É quando tem, em especial, a pessoa... Pensa, por exemplo, uma pessoa que perdeu muito peso recente. E aí, às vezes, ela está com um excesso de pele sobrando, tá? Aí fica uma espécie de pêndulo, digamos assim. Fica uma barriga um pouquinho pendurada, tá? Por isso que é chamada pendular, abdômen pendular. Um pouco pior assim, visualmente dizendo, do que o abdômen pendular, é o abdômen avental. Esse abdômen avental é quando tinha uma pessoa que ela é muito obesa e ela acaba perdendo muito peso e aí fica sobrando muita pele. Não sei se vocês já viram, por exemplo, uma pessoa que fez cirurgia de redução de estômago e acabou perdendo 50, 60 quilos e acaba perdendo esse peso todo de uma forma muito rápida, né? E aí o abdômen, que era bem distendido, ele reduziu, né? Porque a pessoa perdeu gorduras e aí ficou sobrando excesso de pele. E às vezes aquela pele que está sobrando, ela está como se fosse quase com o avental mesmo. Está batendo lá na coxa da pessoa, tá? Então por isso que chama abdômen de avental. O próximo tipo é o abdômen escavado. Abdômen escavado é daquelas pessoas, sabem aquelas pessoas bem magras, que elas não têm um abdômen plano, elas têm um abdômen escavado, com a barriga para dentro até. Tá? Esse que é o chamado escavado. Aquelas modelos que a gente vê nesses desfiles de lingerie, por exemplo, todas elas têm abdômen escavado, que é abdômen bem para dentro, né? E sem ser modelo, porque as modelos são aplaudidas por isso, a gente sabe que tem várias pessoas em estado de desnutrição que apresentam abdômen escavado, né? E algumas outras pessoas, naturalmente, também apresentam aí esse abdômen escavado, né? E, por fim, nós temos o chamado abdômen assimétrico. Ou seja, normalmente dizendo, nosso abdômen é simétrico, ou seja, um lado é parecido com o outro, né, visualmente dizendo. Esse abdômen assimétrico é quando um lado está mais protuso que o outro, um lado está mais saltando que o outro, tá? Isso é muito relacionado com algumas doenças, algumas patologias,
em especial algumas hérnias, tá? E essas hérnias podem causar alguns abaulamentos, algumas retrações, que a gente consegue ver claramente. Se não me engano, vai ter umas imagens aqui à frente para vocês verem isso, tá? Algumas pessoas ainda, como nessa imagem está sendo mostrada, né, um abdômen distendido, algumas pessoas têm o abdômen tão distendido que vai formar a chamada circulação colateral. Essa circulação colateral, a gente vai ter vasos sanguíneos bem marcados, presentes aqui na parede abdominal. Nós vamos conseguir visualizar isso com facilidade, tá? Sem contar a diástase dos retos. Essa diástase dos retos é do músculo reto abdominal. Essa diástase é como se fosse um afastamento dos músculos retos abdominais, tá? Então, o que que faz isso? Então, o músculo reto abdominal está bem aqui no meio do abdômen. Quando tem alguma pressão, alguma coisa empurrando esse músculo, pode ser que ele abra algumas brechas. E possivelmente, por exemplo, uma hérnia consiga passar por ali, tá? Só adiantando um pouquinho, né, que eu tô falando esse termo hérnia, e talvez vocês já estejam ficando com dúvidas sobre isso. Hérnia, quando a gente fala hérnia umbilical, hérnia inguinal, por exemplo, é uma alça intestinal, é um pedaço do intestino, em especial o intestino delgado, que saiu do local onde ele fica e acabou passando pela parede abdominal, tá? Pela parede muscular, melhor dizendo. E aí formou como se fosse um carocinho ali, tá? Algumas dói, outras não dói, umas são grandes, outras são pequenas, enfim, né? E aí o paciente muitas vezes tem que fazer cirurgia, colocar uma tela de proteção para que a hérnia não volte, tá? E quando tem essa diástase dos retos, a probabilidade de ter uma hérnia aumenta consideravelmente, tá? Aqui é só para que vocês vejam a circulação colateral, tá? Olha aqui os vasos sanguíneos, como ficam todos muito bem marcados aqui nessa região abdominal, porque o abdômen está muito distendido, tá? Então, para garantir que chegue sangue para toda, né, a região, esses vasos sanguíneos eles vão como se fosse criando novos vasos sanguíneos para dar conta de nutrir as células dessa região, tá? Ainda na inspeção, nós podemos ver alguns outros sinais, tá? Como a presença de hematomas, que são esses roxos, equimoses, né? Que são também esses roxos aí, e algumas escoriações que podem estar presentes aí na região abdominal. Como esse sinal, por exemplo, o sinal de Cohen, o que seria esse sinal de Cohen propriamente dito, né? É um sinal que é caracterizado aí por essas equimoses, né, azuis, pretas, roxas, né, na região periumbilical, e vai ser devido a hemorragias, tá? Associada principalmente à ruptura de uma gravidez ectópica, mas também pode estar presente em caso de uma pancreatite aguda. Então, pancreatite é uma infecção, não, uma inflamação aí do pâncreas. Então, pode acontecer nesse caso, tá? É o que está mostrando aqui nesse paciente em questão. Pancreatite é algo assim que deve ser avaliado e resolvido quanto antes, tá? Porque é bem perigoso para o paciente. É terrível, na verdade, tá? E esse outro sinal que está descrito aí para vocês, o sinal de Gray-Turner, se refere também às equimoses dos flancos, né, que são esses roxos, mais na região dos flancos aí, tá? Que demora cerca de 24, 48 horas para aparecer, e ele também está associado à pancreatite, tá? Então a gente consegue observar esses aqui de Gray-Turner, são mais esses aqui laterais, tá? Na região dos flancos. E os de Cohen, esses aqui periumbilicais, tá? Então essas são as diferenças. Então se a gente observar essas coisas aqui, a gente já vê que é indicativo de pancreatite. Tá? Passando aqui ainda, a gente consegue avaliar, né, ainda pela região abdominal, a expansividade respiratória,
A gente consegue ver o movimento respiratório, né, pelo abdômen, a contratura muscular, a presença de cicatrizes também na região abdominal, que pode estar muito relacionado a cirurgias, né, realizadas anteriormente, e a hérnias parietais, enfim, hérnias que a pessoa ela pode ter desenvolvido aí ao longo da vida. Eu só, não, ali é um exame que faz para avaliar a hérnia, que eu já vou mostrar para vocês. Nessa hérnias parietais, é porque são várias formas de hérnia. Aqui na imagem está mostrando, por exemplo, uma hérnia umbilical, né, que é essa alça intestinal que está protusa. É algo aí como se fosse um carocinho ali, protuso na região do umbigo, tá? Dependendo do caso, a pessoa pode até apertar ali a região. Quando ela aperta, ela vai sentir que vai entrar. Às vezes, né, dependendo ali do exame físico, ela aperta, é como se entrasse, encaixasse no lugar. E quando ela tira o dedo, acaba saindo para fora de novo, tá? Então, isso fala muito do enfraquecimento da parede abdominal, tá? Então, a gente tem que avaliar bem esses casos. Então, hérnias estão muito relacionadas a esse enfraquecimento. Então, pessoas que já realizaram cirurgias abdominais têm uma propensão maior a desenvolver hérnias do que outras pessoas, tá? Pessoas também que carregam muito peso tendem a desenvolver hérnias, pelo excesso de força que acaba fazendo, tá? Então, tendem a desenvolver. O exame que é realizado, né, para avaliar o tamanho da hérnia, tamanho, a posição certinha onde essa hérnia vai estar presente, é a chamada manobra de Valsalva. Essa manobra de Valsalva também ela é muito realizada para desentupir o ouvido, tá? Se vocês viajarem, é muito comum acontecer isso quando a pessoa viaja de avião, o ouvido ele dá uma tampada ali. E aí as pessoas realizam essa manobra de Valsalva para abrir o ouvido de novo, digamos assim. Como que é essa manobra? Então está sendo demonstrado aqui na imagem. A pessoa ela vai inspirar, né, ela vai colocar ar para dentro do nariz, para dentro do pulmão, e ela vai fechar o nariz, vai fechar a boca e vai fechar o nariz, segurar mesmo o nariz com os dedos. E vai forçar a expiração. Só que não vai ter lugar para o ar sair, né? Porque o nariz e a boca estão fechados, então vai aumentar a pressão intra-abdominal, que vai aumentar a pressão desse ar, tanto ali no sistema digestivo, sistema respiratório, enfim, vai aumentar a pressão de ar. Então, nessa manobra de Valsalva, a gente consegue ver melhor a hérnia, tá? Se vocês conhecerem alguém que tenha hérnia e por curiosidade quiserem ver certinho, peça a pessoa para fazer isso. É bem fácil de ver mesmo acontecendo, tá? E a outra coisa para essa manobra serve, né, também para desentupir aí esses ouvidos e tudo. Deixa eu só pegar aqui uma imagem de hérnias para mostrar para vocês. Hérnias assim, só outra imagem de como que elas podem aparecer, que tem vários locais diferentes que essas hérnias podem aparecer. Essa aqui tá boa. Imagem, deixa eu colar aqui para vocês. Cadê? Vamos salvar. Então, as hérnias, deixa eu só aumentar. Como eu disse, né? É uma alça intestinal que ela vai ficar para fora, né? Para fora de onde ela deve ficar. E aí, ela tende a aparecer nesses locais. Não necessariamente em todos os locais ao mesmo tempo, tá? Ela tende a aparecer em um ou em outro local. E aí, dependendo da localização, ou seja, de qual local a hérnia estiver, ela vai receber um nome diferente, tá? Gente, só um minutinho que a Sabrina está mandando mensagem lá no grupo. Então, vamos lá, continuando, né? Então, essas hérnias. Nós temos a chamada hérnia epigástrica,
quando ela está mais, né, na região do epigástrio. Essa região do epigástrio é onde as pessoas falam que é a boca do estômago. Tá? Então, essa região. A hérnia umbilical vai ser mais na região próximo ao umbigo mesmo, propriamente dito. Quando está um pouquinho mais para o lado, assim, em especial para o lado esquerdo, é onde a gente chama de hérnia de Spiegel, tá? Quando já vem para a região da virilha, a gente chama de hérnia inguinal. E quando está um pouquinho mais para o lado da coxa, a gente chama de hérnia femoral. Tá? Então, tem esses nomes. Ah, e tem esse outra hérnia aqui, a hérnia incisional. É quando uma pessoa ela fez uma cirurgia naquela região e surgiu a hérnia na região de onde a pessoa fez a cirurgia. Tá? Então, é a hérnia incisional, na região da cirurgia. Então, a gente consegue, na inspeção, verificar aí onde a hérnia da pessoa está. Se ela tiver, né? Então, ótimo. Então, vamos para a ausculta. A ausculta, então, nós vamos utilizar, né, o estetoscópio. E são ruídos aí resultantes da interação do peristaltismo com os líquidos e gases. Ou seja, o peristaltismo é um movimento que o nosso intestino faz naturalmente. Então, nós vamos escutar, isso aqui está errado, tá? Normalmente, nós vamos escutar um ruído a cada 2 segundos. Eu coloquei minúsculo, mas é a cada 2 segundos que nós vamos escutar ruídos. Ruídos são chamados ruídos hidroaéreos, tá? Que são os sons gerados por esses barulhos mesmo, do movimento peristáltico, né? Que são o intestino mexendo, junto com os líquidos que estão ali presentes, os gases. Então, ele vai fazer o chamado ruído hidroaéreo. Se eu não me engano, na nossa aula prática que a gente teve, eu falei isso com vocês, desse ruído hidroaéreo. Quando a gente vai escutar, a gente fala se está ruído hidroaéreo presente ou ausente. Positivo se está presente, né, com sinal de mais, e o sinalzinho de menos se tiver ausente. Né? E anormais, sons anormais, são os extremos. Né? Esses sons anormais, eles vão ser muito avaliados pelo gastroenterologista. Para nós mesmo da enfermagem, nós avaliamos basicamente se tem presença de ruído hidroaéreo ou não, tá? Mas esses ruídos anormais aqui pode estar relacionado, né? A oclusões ou semi-oclusões, em especial do intestino, que inicialmente o ruído vai aumentando. Também pode ter síndromes perfurativas, inflamações, hemorragias peritoneais, iliovascular, enfim, que também pode fazer, né, uma diminuição da frequência e da intensidade do ruído hidroaéreo e pode chegar, por fim, a deixar sem ruído hidroaéreo. Tá? Então, mesmo quando tem uma oclusão, ou seja, quando o intestino ele travou mesmo, no início vai aumentar o ruído, vai aumentar o barulho e depois ele vai parar. Por que aumenta o barulho? Para como se fosse tentar desentupir, para tentar liberar aquela parte do intestino, tá? Pensem, por exemplo, essas obstruções estão muito relacionadas à questão de pessoas que já têm dificuldades para ir ao banheiro, por exemplo, né? Então, às vezes, a pessoa costuma ficar umas 2 semanas sem ir no banheiro. E aí ela chega a gerar o chamado fecaloma. Né? Fecalomas são fezes em formato de pedra mesmo, duras como pedra. Precisa de um procedimento ali, de enfermagem para ajudar a liberar esse intestino. Né? Porque esse intestino ele vai ficar obstruído. E aí, quando a gente for escutar com o estetoscópio, vai estar sem ruído nenhum hidroaéreo. A gente não vai conseguir escutar nada. Ou, se for no início do problema, vai aumentado esse volume e depois ele vai começar a reduzir. Tá? Além disso, né, podemos ver e ouvir, melhor dizendo, sopros arteriais e venosos na região do abdômen. Tá? Esses sopros, ele depende da localização. Pode estar falando de uma coisa ou de outra.
tá? Então, no sopro na linha média do epigástrio, então na linha central do abdômen, tende a estar falando de oclusões e semi-oclusões. Já o sopro à direita ou à esquerda da linha média, tende a falar de uma isquemia renal. E se for um zumbido, né, próximo à cicatriz umbilical, tende a falar de dilatação e canalização da veia umbilical, muito relacionada à hipertensão arterial. Então, tudo isso a gente consegue avaliar por meio do estetoscópio aí, tá? E só falando, né, que esses sopros, enfim, eles geram um atrito, né, da superfície do fígado e baço com o gradil costal, ou seja, com as nossas costelas, tá? Então, a gente ouve esse barulho, esses ruídos. Opa. Saindo dessa questão da ausculta, que foi a segunda etapa do nosso exame físico, nós chegamos na palpação. Palpação é bem provável que seja a fase mais importante do exame físico abdominal. Porque é na palpação que você vai sentir mesmo as características desses órgãos abdominais. Você vai conseguir sentir a tensão, né, da parede abdominal, do conteúdo, né, dos órgãos em si. Então, a palpação da região abdominal é muito boa, é muito rica para nós. Lembrando que todo esse exame abdominal que nós estamos falando, vocês conseguem fazer aí de casa, tá? Vocês conseguem fazer com qualquer pessoa aí de casa. Só com vocês mesmos que o exame completo não dá para fazer. Completo acho que não dá. Mas com qualquer outra pessoa aí em casa, vocês conseguem fazer. Tentem, tá? Tentem, dá uma treinada aí. Nessa palpação, a gente tenta avaliar a sensibilidade, resistência da parede abdominal, continuidade dessa parede, pulsações, reflexo cutâneo abdominal, enfim. E no chamado abdômen agudo, né, a gente avalia o estágio de evolução e orienta o quanto à intervenção, ou seja, o que vai ser realizado. O chamado abdômen agudo é quando a pessoa está com algum problema abdominal agudo, né? Só um minutinho, gente, de novo. Só deixa eu ver aqui a Sabrina falando no grupo. Mas, deixa eu ver o áudio dela, só um minutinho. Então vamos lá, vamos voltar, que a Sabrina realmente não está conseguindo conectar hoje. Então vamos lá para a nossa técnica da palpação. Algumas coisas que nós temos que realizar, né? Uma das primeiras coisas, na verdade, é aquecer as nossas mãos, né? Esquentar as mãos. Por que isso? Porque dependendo do que você estiver fazendo, sua mão vai estar gelada. E às vezes o paciente estava lá, deitado, com coberta. Você abaixa a coberta dele e vai colocar sua mão gelada na barriga, né, na barriga dele. Então ele vai tomar um choque ali e vai assustar. Então você dá uma aquecida nas suas mãos. Como? Só esfregar uma mão com a outra. Vai aquecer, tá? Só esfregar um pouquinho e aí sim você pode ir lá realizar essa palpação. O segundo ponto é você pode distrair o paciente ou pedir para ele fletir as coxas e respirar com a boca semiaberta. Para que isso? Para que ele não crie nenhuma tensão abdominal, tá? Então você vai ficar ali conversando com ele, ele ir te contando alguma coisa, ou você vai pedir para dobrar as pernas, né? Fletir ali a região das coxas e ficar respirando com a boca semiaberta, justamente para evitar essa contração abdominal. Porque se ele contrair o abdômen, você não consegue realizar essa palpação certinho, tá?
E, enfim, você vai perguntar para ele em qual área é a mais sensível, né? E começar da menos sensível. Ou seja, se o paciente chegar para vocês com queixa de dor na região umbilical, então vocês vão começar de outra região que não seja a região umbilical, tá? Então, normalmente, nós realizamos esse exame da região abdominal em sentido horário, para não esquecer nenhuma região. Então, a gente começa na posição aqui de fossa ilíaca direita, vamos subindo e vamos fazendo nesse sentido horário, tá? Para não esquecer nenhuma posição, tá? Mas, nesses casos, se o paciente estiver com queixa, você deixa ali a região que ele está mais sensível por último. E a técnica de palpação, como que nós temos? Nós temos o chamado monomanual, né, que é com uma mão só, e a bimanual, que são as duas mãos. Nessa monomanual, a gente busca avaliar a parede abdominal. Então, uma palpada mais superficial. Nela, inclusive, você pode até utilizar as duas mãos? Pode, mas de forma mais superficial. Você não vai aprofundar mesmo, tá? Você vai fazer uma palpação mais superficial. Então, você vai palpar de leve, digamos assim. Só para sentir se seu abdômen está tenso, ou seja, se ele está duro, se ele não está. Enfim, só para sentir essas características. Essa bimanual, ela é muito utilizada para a gente fazer a chamada palpação profunda, que procura aí avaliar o conteúdo da região abdominal. Então, nós fazemos, né, como está mostrando na segunda, terceira imagem, uma mão sobreposta, uma mão sobre a outra, que aí nós vamos apertar determinada região, tá? Para verificarmos ali a sensibilidade e também conseguirmos sentir o órgão em questão. E nessa palpação, então, superficial, que é essa mais leve, nós conseguimos avaliar inicialmente sensibilidade, ou seja, se tem uma tensão ali na região, se está dolorido superficialmente aquela região, tá? Ou seja, já são pontos importantes. A integridade anatômica, ou seja, o abdômen está normal ou já tem a presença de algumas hérnias? Se tiver, nós temos que descrever em qual local é essa hérnia, tá? E o aumento da tensão abdominal, ele pode estar principalmente associado a duas questões. Primeira, que é de origem parietal, ou seja, com contratura muscular. Então, pode estar relacionada a peritonites, lesão do neurônio motor central ou dos nervos intercostais. Enfim, alguma coisa relacionada ao sistema nervoso para estar causando mesmo uma contração muscular ali na região. Ou vai ter uma origem intraabdominal sem contratura muscular. Ou seja, é algum problema que está acontecendo dentro do abdômen. Não tem nada muscular, não tem nada neuromuscular, tá? Pode estar relacionado a ascites volumosas. Ascite é água, né, líquido, na cavidade abdominal. É líquido livre na cavidade abdominal, onde não deveria ter isso, tá? Pode estar relacionado a massas intraabdominais, gerando aí distensões abdominais, enfim, massas intraabdominais, por exemplo, tumores, tá? Tumores, cânceres mesmo, podem estar gerando isso, essas tensões a mais. Mas não necessariamente só tumores. Novamente dizendo, a pessoa que tem prisão de ventre, que não consegue ir no banheiro regularmente, às vezes ela vai ter uma tensão na região abdominal maior, né? Não sei se isso acontece com alguma de vocês, mas tem pessoas que seguram, que não vão mesmo ao banheiro mais de uma semana. Particularmente dizendo, eu tenho uma amiga que ela só consegue no banheiro fazer cocô na casa dela. Tá? Quando ela viaja, ela não utiliza o banheiro fora. E ela já viajou, nós já viajamos juntos, inclusive, ficar fora tipo 15 dias, ela falou que não foi no banheiro, que ela não consegue. Ela só vai no banheiro da casa dela. Então o abdômen vai ficando duro, vai ficando sensível, tá? Inchado, né? Então a gente consegue observar essas distensões abdominais que vão acontecendo, enfim, esse aumento de tensão abdominal que vai acontecendo. Ainda na palpação superficial, a gente vê a chamada contratura involuntária,
tá? Que ela origina-se, né, de um reflexo visceromotor ou da irritação, né, direta do neurônio. Ou seja, quando tem né, origem abdominal, quase sempre indica-se tratamento cirúrgico e pacientes idosos, desabilitados, desidratados, toxêmicos e portadores aí de lesões medular podem apresentar-se sem contratura. O que seria essa contratura involuntária? Você está ali com a pessoa distraída, você vai fazer uma pressão, né, vai encostar na região abdominal dela, ela vai dar uma contraída, tá? Sem querer, é involuntário. Se encostou ali, ela vai dar uma contraída involuntariamente, tá? Isso é normal de acontecer. E já a palpação profunda, nós queremos ver outra coisa, né? Em especial, palpar o conteúdo abdominal. Em especial, nós queremos sentir os órgãos ali, né? Então, nós vamos examinar o órgão, a localização, a forma, volume, sensibilidade, consistência, mobilidade, pulsatilidade, ou seja, se ele pulsa. Então, nós queremos ver isso mesmo. Ela está limitada, essa palpação profunda, por dor, contratura dos músculos parietais, né? Distensão abdominal, ascite e obesidade. Por quê? Se o paciente está com muita dor abdominal, na palpação superficial ele já está te falando que está com muita dor. Você não vai nem conseguir fazer uma palpação profunda. Porque se fizer uma palpação profunda, ele vai urrar, ele vai gritar e não vai te deixar fazer de novo. Tá? Então, nós estamos limitados por isso. Se esse músculo da região abdominal estiver muito contraído, nós também não vamos conseguir fazer essa palpação profunda, porque o músculo está ali duro, o músculo está rígido. Então, a gente não vai conseguir apertar para sentir o músculo internamente. Então temos esse problema. Da mesma forma, né, se o abdômen estiver muito distendido, tiver com ascite, a gente não consegue afundar. E em caso de obesidade, em especial pacientes muito obesos, às vezes vocês vão tentar fazer uma palpação profunda, mas mesmo assim sua mão não consegue chegar no órgão. Então tem essa limitação, tá? E algo que nós devemos prestar atenção quando formos realizar a palpação profunda é tentar sempre palpar na fase expiratória do ciclo respiratório, né? Ou seja, quando a pessoa expirar, você vai lá e faz essa palpação profunda. Por que também nessa fase expiratória? Porque quando a pessoa expirou, ela tirou todo o ar do pulmão, né? Então, o músculo diafragma, ele está mais para cima, ele está mais para a região torácica do que para a região abdominal. Então, você pode apertar com uma facilidade maior, tá? Porque se for na fase inspiratória, tem ar no pulmão e o diafragma está empurrando o abdômen para baixo. Se você apertar, você não vai conseguir também palpar direito. Então, tem que ser na fase expiratória aí do ciclo. Aqui alguns testes, por exemplo, que são realizados, tá? Algumas chamadas manobras especiais. Ali está falando do sinal de Bloomberg, tá? O que seria isso, né? Então é na irritação, né, peritoneal, que vai ter um aumento súbito da dor após ali a descompressão. O sinal de Bloomberg, então você vai apertar. Ali o sinal de Bloomberg ele pode ser realizado em locais diferentes, tá? Mas você vai apertar determinada área do abdômen e vai soltar. Normalmente, as pessoas elas tendem a sentir dor quando tem essa descompressão. Quando, claro, ela tá, né? Com alguma irritação aí nessa região abdominal. Então, ela tende a sentir dor quando você descomprime. Então, para descomprimir, você tem que tirar a mão de uma vez, tá? Então, você vai lá, vai apertar, aperta e tira a mão. Não fica soltando devagarinho, não. Apertou e solta, tá? Pensando nisso, nós temos um sinal, né, que é muito, muito comum e é muito realizado, que é devido ao ponto de McBurney. O ponto de McBurney, ele está situado a 2/3 de distância, do umbigo, à esquerda aí, à esquerda, né, da crista ilíaca aí. Ai, peraí,
Mostra. Então, a esquerda, peraí, cadê, gente? A 2/3 de distância do umbigo, a espinha ilíaca antero-superior direita. Ou seja, nessa imagem aqui, o que a gente está vendo? Umbigo, e aqui é a crista ilíaca direita. É como se fosse um ponto médio entre o umbigo e a crista ilíaca. Aqui ele quis demonstrar exatamente o ponto certo, que é como se você pegasse essa distância entre o umbigo e a crista ilíaca, dividisse por 3, tá? Aí ficaria 1/3 mais próximo da crista ilíaca e 2/3 de distância do umbigo. Ali é o chamado ponto de McBurney. Ou seja, se você apertar naquela região e soltar, e a pessoa reagir como dor, tende a ser apendicite, tá? Pode não ser, mas é indicativo de apendicite, tá? Deixa eu ver aqui mensagem no grupo também, da Vanessa, eu acho que o dela também não tá aparecendo. Só um minutinho, viu, meninas? Então, vou mandar outro link para elas. Pra ver se melhora. Agora alguém bem. A Vanessa conseguiu. Pronto. Então, nós temos essas questões aí para serem avaliadas. Então, o sinal de McBurney, só retornando, ele é indicativo de apendicite, tá? Para simplificar a nossa vida, vou falar com vocês que vocês podem considerar a região do ponto médio entre umbigo e fossa ilíaca direita. Então, se fizer um ponto ali, fizer uma pressão naquela região e o paciente reagir como dor, normalmente é classificado como apendicite, tá? Lembrando, só mais uma coisa. Esse sinal de McBurney, ele pode ser realizado com o paciente, né, com apendicite, mas alguns pacientes, em especial as mulheres, né, às vezes vão ter sinal de McBurney positivo e não é apendicite. Às vezes vai ser algum problema relacionado ao ovário. É bem comum isso acontecer. Quando está relacionado ao ovário, tende a acontecer dos dois lados, direito e esquerdo, tá? Mas se for um problema só do ovário direito, às vezes é na mesma região do McBurney, tá? Então, por isso que eu falei que pode ser, é indicativo de apendicite, mas não quer dizer que com 100% de certeza que seja apendicite. Então, para confirmar, realiza-se outro tipo de exame, em especial o exame de ultrassom, tá? Para avaliar ainda o apendicite, o médico em questão, ele pode ainda pedir para fazer outras coisas. É muito comum, como tem essa queixa de dor, ele pedir para você subir em algum degrau, naquelas escadinhas mesmo, né, que sobe para a maca, e pedir para você dar um pulo ali daquela região, né, ali daquele degrau, porque vai dar uma balançada ali na região do intestino, e a pessoa também vai reagir como dor, tá? Então isso é comum de acontecer. E também essa dor, tá? Já quando nessa posição de McBurney, no sinal de McBurney, só para mostrar a técnica certinho para vocês, o paciente ele tem que estar deitado, tá? Então, o paciente deitado, perna esticada, tudo certinho, e você vai lá e faz essa pressão na região ali, naquele ponto central. Quando é positivo, o paciente tende até levantar as pernas, gritar com dor. Outra manobra e outro sinal que é bem comum de ser realizado é o chamado sinal de Murphy. O chamado sinal de Murphy é quase a mesma coisa do McBurney, só o local, só a localização que é só a localização que é diferente. Então, no sinal de Murphy, se ele der positivo, ele tende a indicar a colecistite aguda. Quando a gente fala colecistite, nós estamos falando de cálculo na vesícula, tá? Cole significa vesícula, tá? Então, colecistite, inflamação da vesícula, melhor dizendo,
tá? Então, quando na inspiração profunda, o examinador toca o fundo da vesícula, o paciente reage com uma contratura de defesa. Então, como está mostrando aqui na imagem, você vai pedir o paciente para inspirar, né, respirar fundo. Então, quando ele puxar o ar, você, enquanto examinador, vai colocar sua mão no final das costelas, do lado direito, e vai apertar para dentro. Normalmente, quando você faz isso, o paciente, ele, né, se ele tiver mesmo com essa colecistite, ele tende a contrair a musculatura, tá? Porque dói. Então, ele tende a se defender. Então, a gente consegue observar isso também na prática de forma bem tranquila, tá? Outro sinal que é bem comum de ser realizado, fácil também, é o sinal de Pessoas. É esse sinal, né, do Pessoas. Mostra ali dor na região, né, do hipogástrico, quando se faz aí a extensão forçada da coxa em decúbito lateral direito, ou esquerdo também, né, para pesquisa de comprometimento do músculo, direito ou esquerdo, respectivamente. Então, como está mostrando aqui nas duas imagens, o que seria esse Pessoas? O Pessoas é um músculo estiado esquelético, que a gente tem ali nessa região de assoalho pélvico, né, no final da nossa cavidade abdominal, que vai dar uma ligação até no nosso membro inferior. Então, quando a pessoa chega com queixa de dor ali naquela região, um dos exames realizados é esse. Pede a pessoa para ficar deitada de lado, do lado direito, do lado esquerdo, e vai puxar a perna da pessoa para trás, a perna que fica para cima. Se ela sentir dor quando isso acontece, quando a gente faz esse tipo de exame, a gente costuma dizer que é sinal de Pessoas positivo. Então é bem provável que tenha uma contratura aqui nesse músculo, tá? Tem um comprometimento do músculo. É realmente uma questão que deve ser avaliada cada caso, né? Individualmente. E parecido com esse, Pessoas que tem essa questão muscular, nós temos o sinal do obturador, né, que também vai ser uma dor aí na região do hipogástrico, quando se faz aí a rotação interna da coxa, previamente fletida, até o seu limite máximo. Como que a gente faz isso? Então, aqui mostrando novamente, mostrando aqui para vocês verem, o obturador, o que é, né? Esse músculo, que também está aí no nosso assoalho pélvico. Então, pede para a pessoa ficar deitada, flete a perna dela, num ângulo aí mais ou menos de 90 graus, tá? E a gente rotaciona um pouquinho ali a região da coxa. Então, tenta dar uma rodadinha ali na coxa dela até onde ela aguentar. Se ela sentir dor quando a gente realiza essa rotação interna, a gente fala que foi sinal do obturador positivo, tá? Também já essa questão muscular que deve ser avaliada. Dependendo da situação, aí vai ser indicada... Professor, Oi? explica, eu não entendi esse aí do obturador, não? Só me explica de novo, por favor. Explica. Um obturador, deixa eu só ver se eu tenho alguma coisa aqui que eu poderia fazer. Eu não tenho nada que eu poderia fazer o exame eu não tenho um boneco, uma boneca, não tem nada do tipo aqui para fazer. Então faria no boneco para vocês verem, tá? Mas vamos lá. Isso do obturador, a pessoa vai ficar deitada, também deitada, de barriga para cima, tá? Decúbito dorsal. A perna dela, você vai dobrar a perna dela, sentido como se fosse 90 graus, tá? Então, como se ela, como tá mostrando aqui na imagem, tá? Você dobra a perna, você mesmo pode ficar segurando ali a perna da pessoa. E você vai como se fosse rodar um pouquinho a perna dela. Sabe quando você tenta rodar um pouco sua perna pro lado? Tentem vocês rodar mesmo sua perna pro lado, tá? Vocês vão conseguir fazer esse movimento, é um movimento de rotação, tá? Igual eu tô fazendo aqui no meu braço, de rodar, você vai tentar rodar a perna da pessoa. É só um pouquinho, é só ir pro lado, até onde a perna dela conseguir. É o chamado movimento de rotação, tá? De rotação interna. Então você vai rodar para dentro. O braço não fica tão bom, mas enfim. Vocês estão vendo o braço. Então se eu pegasse e fizesse isso aqui com a perna dela, rodasse para dentro, tá? Então tá aqui, eu rodei para dentro. Rodei.
Isso é rotação interna, tá? É isso que eu vou tentar fazer ali com a perna da pessoa. Se ela sentir dor com isso, é sinal do obturador presente. Deu para entender? Deu sim, professor. Então tá bom. Então vamos seguindo, né? Aí outro tipo de palpação que a gente faz, que é muito importante, é a palpação do fígado, tá? E o fígado é sensacional para nós palparmos, tá? E temos técnicas diferentes para palpar esse fígado. Mas vamos entender um pouquinho sobre ele. Falei agora mesmo com vocês, né, que o nosso fígado está localizado aí na região direita do nosso corpo, na região do hipocôndrio direito, né? A parte superior do nosso fígado, nós não conseguimos palpá-lo porque ele está coberto, ele está tampado pela nossa caixa torácica, tá? Então a caixa torácica está protegendo aqui o nosso fígado. Então a gente não consegue palpá-lo totalmente. Mas a borda inferior, às vezes, a gente consegue palpar, tá? Às vezes, não é sempre, enfim. Mas a gente, dependendo da pessoa, a gente consegue palpar. Então, a borda hepática inferior, né, costuma ser palpada a cerca de 2 centímetros do rebordo costal direito. Na linha hemiclavicular, ou seja, uma linha, né, imaginária que divide a clavícula no meio, né? E 5 a 8 centímetros a 5 e a 8 centímetros do apêndice tifoide, na linha mediana. Pode ser, né, até 5 dedos em pessoas hipoastênicas, né, pessoas magras, portadoras de derrames pleurais à direita, ou de enfisema pulmonar acentuado. Então, só algumas características para as pessoas que vão mudar o formato do tórax delas, né? A superfície do nosso fígado, normalmente ela é macia e lisa. Então você vai sentir, quando você consegue palpar, ele é lisinho. Você não sente nenhum carocinho, nem nada do tipo. Você consegue palpar certinho, você sente lisinho, tá? Uma bordinha bem fininha que a gente consegue sentir. E ele é muito pouco doloroso. A pessoa não tende a sentir dor quando você palpa o fígado, tá? Se ela sente dor, provável que tenha algum problema ali. Então, só repetindo. O normal da gente palpar o fígado de uma pessoa é até 2 centímetros do rebordo costal, ou seja, da parte da costela, tá? Do final ali das costelas, nessa região bem central, tá? Então, é onde a gente tenta sentir. Normalmente, 1 a 2 centímetros, no máximo. Ah, professor, eu estou tentando aqui no meu esposo, meu filho, enfim, tentando aqui nas pessoas de casa. Não estou conseguindo sentir o fígado. Tem algum problema? Não. É extremamente normal a gente também não conseguir palpar o fígado, tá? Então, em pessoas consideradas normais, né, com o fígado considerado normal, é uma situação bem comum a gente não conseguir palpar o fígado. E quando você consegue palpar, estando até 2 centímetros, 2 centímetros mais ou menos 2 dedos, é considerado normal. Mais do que isso, já é de se preocupar e a gente tem que começar a mensurar. Ou seja, medir quantos centímetros você consegue sentir, tá? Então, vamos para as técnicas de palpação. Para essa palpação do fígado, nós temos técnicas diferentes. Tem várias formas de tentar palpar o fígado. E vocês tentem ir na casa de vocês, tá? Aproveita as pessoas sadias aí que estão com vocês e vamos lá pedir ajuda, né? Então, nessa palpação do fígado, nós temos um método de Lemos Torres. Então, nele, o que é que nós vamos utilizar? Nossa mão esquerda, ela vai ficar sobre a região lombar da pessoa, apoiando as 2 últimas costelas, tracionando-se, né, o fígado para frente, e com a mão direita tenta-se palpar a borda hepática, né, na inspiração profunda, com as falanges distais do indicador e do médio. Então, o que que isso quis dizer para nós? E aqui só está dando um exemplo, tá? Porque se você for canhoto, as suas mãos podem mudar um pouquinho, apesar que de toda forma não muda não, deve ser desse jeito mesmo.
Então, o que vai acontecer para a gente tentar palpar? Como o fígado fica do lado direito, você também, como examinador, deve estar do lado direito do paciente. O paciente está deitado com a sua mão esquerda. Você vai colocar a sua mão esquerda embaixo do paciente. E aí essa mão esquerda que está embaixo, você vai tentar empurrar um pouquinho. Ali, no final da costela, você vai tentar dar uma empurrada para cima, porque sua mão direita vai estar tentando sentir o fígado em cima, tá? Em especial com os 2 dedos, tá? Você vai estar tentando ali sentir esse fígado. É o que a gente tenta fazer, tá? E tem também, né, a manobra do rechaço, que é no caso de ascite volumosa, que a gente tem que imprimir ali pequenos golpes na parede anterior com a mão direita. Então a gente precisa dar uns golpezinhos. Vou mostrar para vocês na imagem que fica melhor. Então isso aí, ó. Um método de Lemos Torres. Então, como a mão, sua mão esquerda por baixo, você vai tentar empurrar um pouquinho, e a mão direita por cima para tentar palpar ali pelo rebordo costal. Então, lembrando, né? Com a ponta dos dedos que você vai sentir. Essa imagem é boa, que dá para a gente ver o final das costelas certinho, né? Então, você vai tentar sentir nessa região mesmo, o fígado, tá? O próximo forma aí, né? O próximo método, que é o método de Mathieu. Esse método, o examinador ele também vai se posicionar à direita do paciente, com as costas voltadas para o seu rosto. Só que essa técnica, ou profissional, né, o examinador, fica mais próximo do tórax mesmo, né? E aí fica mais próximo do tórax, com as costas, de costas para o paciente. Vocês vão entender melhor na imagem, tá? E com as mãos ali paralelas, ou seja, uma mão do lado da outra, sobre o hipocôndrio direito do paciente, e as extremidades dos dedos fletidas, formando garras, tentando palpar o fígado na inspiração. Então a gente faz esse movimento com as mãos, como se fossem umas garrinhas, para tentar palpar o fígado. Olha aqui na imagem para vocês entenderem, tá? Então a gente fica meio que de costas para o paciente, do lado direito, e com essas garras ali a gente tenta palpar, a gente tenta sentir o fígado. Então hoje, nessa semana, tentem fazer das 2 formas, tá? E por fim, nós temos o método de pinça. Então, o método da pinça é com a mão esquerda sobre o ângulo costo-lombar, né, direito, fincando ali com o polegar na face anterior do abdômen, de modo a formar uma pinça, tenta se palpar a borda hepática na inspiração, qual está sendo mostrado na imagem. Então você vai formar como se fosse uma pinça com seus dedos e vai tentar sentir ali com o polegar a borda do fígado. Esse método, né, esse método de pinça, está sendo menos utilizado. É um dos pouco utilizados hoje em dia. Mas ainda tem alguns profissionais que gostam. Tá? Esse acaba tendo um pouquinho de limitação de acordo com o tamanho do paciente e o tamanho do profissional. Tem pacientes que são mais largos, digamos assim, né? E tem profissionais que têm a mão menor também, que não conseguem fazer o movimento de pinça certinho. Então, por isso que acaba sendo um tipo de palpação pouco utilizada. Tá? Ainda tem, né, ainda na palpação profunda, a palpação da vesícula biliar, que normalmente ela não é palpável, então normalmente a gente não consegue palpar, mas pode-se percebê-la, né, quando é sede aí de carcinoma, ou quando distendida em consequência de colecistite, ou obstrução biliar, né, por carcinoma pancreático, onde nós vamos ver o chamado sinal de Courvoisier-Terrier. Né? E essas mesmas manobras, né, são utilizadas para a palpação do fígado. Então você vai fazer da mesma forma e vai tentar sentir ali a vesícula, tá? Então, da mesma forma que você tentou palpar a borda do fígado, se você sentir algo a mais, provavelmente esse algo a mais será a vesícula biliar, e aí é o chamado sinal de Courvoisier-Terrier, que é quando tem esse aumento da vesícula biliar, normalmente em caso de câncer, né? Então a gente consegue perceber certinho. Para o outro lado,
para o lado esquerdo do nosso corpo, nós já temos o baço, tá? O baço, vocês também ainda não viram. Vocês vão ter disciplinas que vão abordar certinho o baço. Então, só dando uma explicação bem básica para vocês. O baço, ele é um órgão bem importante para nós, que ele vai estar bem relacionado ele é como se fosse um grande reservatório, não grande, mas ele é um reservatório de sangue do nosso corpo, tá? Então, esse baço, ele nos ajuda muito a manter a nossa saúde de maneira geral, ajuda ali na produção mesmo de anticorpos, de células de defesa, enfim. Só que ele é sensível, ele é como se fosse uma esponja que está cheio de sangue. Se tem uma lesão no baço, a pessoa ela pode ter uma hemorragia interna e acaba perdendo muito sangue. Então, se torna perigoso, tá? É bem comum, infelizmente, acontecer lesões ali no baço com crianças, né? Porque criança, vocês conhecem, criança corre para todo lado, criança cai muito, em especial em queda em escada, né? Porque por causa dos degraus, tende a machucar o baço, tá? Então tem que tomar um cuidado a mais, né? Então, normalmente também dizendo, o baço ele não pode ser palpado, exceto quando ele está aumentado, né? E aí a gente só consegue sentir o baço quando ele atinge 2 ou 3 vezes o seu tamanho normal, tá? E em crianças, né, menores saudáveis é possível palpar em só 5 a 10% dos casos. Então, poucas crianças que a gente vai conseguir sentir. De maneira geral também, a classificação do baço ele pode ser classificado em pequeno, médio e grande, ou nos chamados Boyd. É o nome, tá? O Boyd vem lá do inglês, enfim. Mas tem Boyd 1, Boyd 2, Boyd 3, Boyd 4. É o tamanho do baço, tá? Então, como se fosse pequeno, médio, PMG e GG, tá? Que seriam esses Boyds 1, 2, 3 e 4. Então, só para vocês entenderem, esses Boyds, o que a gente tem? Quando ele está palpável, né? Então, tem o Boyd 1, que é sob a reborda costal esquerda. Então, quando ele está logo abaixo aqui das costelas esquerdas, então a gente consegue palpar, nós falamos que ele é Boyd 1. Nós falamos que é Boyd 2 quando ele está entre esse rebordo costal esquerdo e a cicatriz umbilical, ou seja, é uma área maior. Então, Boyd 2. Quando ele está em Boyd 3, quando ele está a nível da cicatriz umbilical, onde a gente consegue sentir ele ali na mesma altura do umbigo. Então a gente fala que é Boyd 3 e Boyd 4 quando ele está abaixo do umbigo, tá? Então são essas regiões aí, essas localizações do baço, digamos assim. Baço é um órgãozinho, depois eu mostro uma imagem para vocês, tá? E aí, nessa palpação, então, do baço, o examinador, né, ele fica o examinador à direita do paciente, vai estacionar ali a mão esquerda e a face póstero-lateral e inferior, né, do gradil costal, ou seja, das costelas, deslocando no sentido anterior, vou deslocar um pouquinho para frente essas costelas, com a mão direita abaixo da margem costal esquerda, vai comprimir em direção ao hipocôndilo esquerdo, tentando perceber o baço na inspiração profunda. É melhor mostrar a imagem do que ficar descrevendo a técnica em si, tá? Então, a gente coloca o paciente nessa posição, né, de lado, sendo que o lado direito do paciente fica para baixo, né, e o lado esquerdo para cima, porque o baço fica do lado esquerdo, com uma mão nossa, em especial a mão esquerda, fica segurando mais próximo aqui das costelas, e a mão direita tenta sentir o baço, tá? Tenta palpar mesmo ali para ver se localiza o baço próximo às costelas, um pouco mais abaixo, tá? Então, a gente consegue fazer isso tranquilamente, tá? Pela imagem é muito melhor do que ficar lendo o descrito, né? E ainda nós temos, né, a posição de Schuster, que é a posição intermediária entre o decúbito lateral e o dorsal, que faz o mesmo procedimento anterior, que é essa posição onde esse paciente de calça jeans está. Ele está ali meio que
Entre uma coisa e outra. Ele não está nem totalmente na lateral, nem na dorsal. Ele está meio que de lado, tentando ali ficar de lado, tá? E a gente faz exatamente essa parte aqui do exame, tá? Vamos lá, ainda na palpação do baço, nós tentamos avaliar a consistência e a sensibilidade. Se está mole e doloroso, tende a falar para nós de estados infecciosos agudos, ou seja, tem infecção naquele baço, tá? Se está duro e está doloroso, tende a falar de esplenomegalias. Esplenomegalia é o tamanho, né, aumentado do baço, como esquimose, Monzoni, cirrose hepática, esquistossomose, né, Monzoni? Ou seja, falo de uma verminose para nós. Falo desse aumento do baço, que pode estar relacionado a uma cirrose, enfim, a problemas mesmo, cirrose hepático, né? Problemas do fígado. Mas, enfim, quando esse baço está aumentado assim, duro e pouco doloroso, tende a estar relacionado a problemas como verminoses, que é o caso dessa esquistossomose Monzoni, também os problemas do fígado, né, como a cirrose hepática, afetam o sangue como um todo. Por isso, pode sobrecarregar o baço, tá? E aí o baço precisa crescer para tentar ali trabalhar um pouco mais, em especial para a produção de células do sangue, porque o fígado ele não está conseguindo fazer isso. Tá? Então, o baço tenta dar esse suporte. E se esse baço está duro e irregular, pode estar muito relacionado a leucemias. Tá? Pode ser essa leucemia crônica, pode ser linfomas, pode ser de formas diferentes. Aí são outros exames, né, exames de laboratório que vai determinar. Mas se a pessoa conseguiu palpar, conseguiu sentir e deu duro, e deu que o baço estava duro e irregular, está muito relacionado a essas leucemias, tá? Então, só pelo exame físico, a gente consegue ver uma grande, a gente consegue ver a importância aí, né, da palpação mesmo. A gente consegue ver a importância de todas essas etapas aí do exame físico, mas em especial a palpação. Por isso que ela se torna a etapa mais importante do exame abdominal, né? Ainda temos aqui a palpação profunda para tentar avaliar o pâncreas, só que também o pâncreas é um outro órgão que normalmente não é palpável, tá? Mas se você conseguir palpá-lo, ele vai ter ali uma consistência macia, né? Ou seja, ele não é duro, mas se você conseguir palpar, ele provavelmente vai ter ali infecções inflamatórias ou neoplasias, né? Neoplasias são tumores, são cânceres, tá? Que vai apresentar massa dolorosa na região do epigástrio, então mais próximo ao estômago, mas também pode estar associado, ao invés de câncer, a uma pancreatite aguda, em que o paciente pode apresentar dor, né, que pode dificultar a palpação. Então, você, enquanto o examinador tenta palpar, o paciente vai reclamar de dor, enfim. E em caso de neoplasia, ele é bem delimitado, uma superfície irregular e fixa, dolorosa, compressão. Então, tem essas características. O câncer de pâncreas é um dos tipos de cânceres mais agressivos que a gente tem. Algumas pessoas, depois que descobrem, né, o câncer de pâncreas, costumam ter poucos meses de vida, né? Não sei se vocês lembram, esqueci o nome dele, Marcelo, acho que era Marcelo, é aquele jornalista da Band, se eu não me engano. Tinha um jornalista na Band bem famoso, Marcelo Rezende, isso mesmo. Isso. Marcelo Rezende, ele teve câncer do pâncreas. Aí ele perdeu muito peso. Quando ele descobriu, ele faleceu, 2 meses depois de descobrir, tá? E aí vocês veem, né? Um cara famoso, tinha dinheiro, enfim, não adianta, né? Então, dos cânceres bem agressivos que a gente tem. Então, se vocês tiverem curiosidade, depois dá uma pesquisada só para ver esse caso, assim, né, que foi bem noticiado, vocês vão ver a diferença dele enquanto apresentador para o final da vida, assim, quanto peso que ele perdeu, e fazendo tratamentos, enfim. Mas é bem agressivo, porque ele não costuma também dar muitos sinais no início. Quando ele vai dar sinais, ele já está bem avançado,
né, e mata com uma frequência imensa, tá? Seguindo aí na palpação, né, profunda, nós temos a palpação das vísceras ocas, que tem, né, palpação de vísceras ocas são principalmente intestinos, intestino grosso, intestino delgado e bexiga urinária, útero também, no caso da mulher, tá? Tá tudo nessa região abdominal. Então, nós devemos observar a evolução ali da região, a localização, tamanho, forma, bordas, superfície, consistência, mobilidade, motilidade espontânea, sensibilidade, se tem alguma protrusão, né, sobre a superfície, formação de seio ou fístula e exudação. Exudação como se fosse líquido, tá? Secreção. Se tem alguma secreção ali na região. Então, a gente tem que avaliar todas essas características. É mais que tranquilo. Normalmente, o paciente não sente dor nessa palpação, né? Mas se ele tiver com dor ali, já fala de algum problema naqueles órgãos, né? Depende da região que você estiver palpando. Por isso que eu falei com vocês, mostrei para vocês lá no início, aquelas 9 regiões que são importantes, porque cada uma delas vai refletir sobre uma parte aí do corpo, né? Sobre algum órgão. E aí realiza-se a chamada palpação profunda deslizante, ou seja, você está com as 2 mãos lá fazendo uma palpação profunda mesmo, aí você desliza, você passa de uma região para outra, você não precisa ficar, pressiona ali, solta, pressiona, solta. Não, você vai pressionando e passando de uma área para outra, tá? Mais tranquilo. Então é mais rápido, inclusive, né? E aí, após atingir, né, o plano posterior, durante a expiração, executam-se movimentos de vai e vem, no sentido contrário ali ao maior eixo da víscera, só para sentir mesmo a víscera completa. E na região do cólon sigmoide seco, eles quase sempre são palpáveis, então a gente, na maioria das vezes, conseguimos sentir essa parte do intestino grosso, tá? Essas duas partes, o seco é a parte inicial do intestino grosso e o sigmoide é a parte finalizando, né? O penúltimo ali, cólon do intestino grosso, então a gente consegue senti-los bem. Então é fácil para a gente perceber. E aí nessa questão ainda de intestino, nós temos o chamado sinal de Gersony. Esse sinal de Gersony, ele está presente na palpação do fecaloma. Então, eu falei agora com vocês, esse fecaloma é a presença de fezes em estado muito endurecido, tá? Parecendo pedra mesmo, de tão duro, né? Que além da sua consistência elástica, sente-se ali a descompressão brusca, o deslocamento entre a parede intestinal e o conteúdo fecal, devido aos gases presentes. Então, a gente acha, é um achado típico aí, nesses casos do fecaloma, tá? Então, olha aqui, por exemplo, o que está mostrando aqui na imagem é como se fosse um acúmulo de fezes, tá? Então, a gente tenta palpar, a gente vai sentir que tá duro, tá? A região. E, né, um achado típico ali do megacólon. E, em caso também de apendicite aguda, palpa-se massa ou plastrão ali na fossa ilíaca direita. Aqui desse lado direito, a gente sente uma massa, sente alguma coisa mais durinha aqui desse lado, tá? Por fim, finalizamos, né, a palpação. Muita coisa de palpação, né? Muita mesmo, Deus me livre. É melhor fazer do que falar, viu, gente? Então, vocês tentem fazer aí, que vocês vão gostar. Então, vamos para a última parte do exame físico, que é a percussão. A percussão também é bem tranquila, tá? Então, a gente tenta, como objetivos, né, da percussão, nós tentamos identificar a presença de ar livre, líquidos e massas entre abdominais, né? A gente vai ver ali como que é a questão dos órgãos. Nós tentamos também dimensionar os órgãos maciços, porque cada órgão vai ter, nessa região abdominal, como é uma região grande do nosso corpo, cada órgão vai ter um certo som que vai ser emitido, tá? Então, pelo som, você também consegue ter a noção ali do tamanho do órgão, tá? E aí nós também conseguimos, né, identificar e localizar diferentes graus de irritação peritoneal,
Ou seja, se a região abdominal está tensa, está dura, enfim, fazendo a percussão, você consegue observar isso, né? De determinar ali os graus da irritação. E determinar o tipo de som. Se é um som timpânico, se é um som hipertimpânico. O som hipertimpânico é quando ele está... É o som timpânico aumentado. É como se fosse um volume mais alto. Tá? Vocês fazem ele para vocês verem como que é o som timpânico, para vocês terem uma noção como que seria o hipertimpânico, que é o mesmo som, só o volume mais alto. Tá? O submaciço e o maciço. Som maciço é aquele som duro. Então, estou batendo aqui, ó. É um som maciço. O som timpânico é um som oco. Então, deixa eu ver se isso aqui é oco. Então, eu estou batendo aqui, não sei se vai estar mostrando para vocês, se vão conseguir ouvir. É uma coisa oca, tá? Esse oco é um som timpânico. Uma coisa dura é um som maciço, tá? O som maciço seria o som, a mistura dos dois sons. A mistura do som timpânico com o som maciço. Ou seja, é um som meio misturado. Não é nem timpânico, nem maciço. É um som diferente. É que a gente consegue sentir ali, ouvir ali na região abdominal. Tá? Então, esses são os 4 sons presentes. As formas que nós temos de avaliar. Então, nós podemos realizar o chamado sinal de Giordano, que pode apresentar ainda, né? O paciente pode apresentar dor na percussão. Então, utilizando-se ali a borda lateral da mão, na região lombar. Então, sugere afecções inflamatórias, né? Reto-peritoneal, em especial na região dos rins. Então, ou a pessoa em pé ou deitada, você pede ela para... Você vai colocar, né, a pessoa em pé ou deitada e vai bater sua mão ali, fechada, vai bater na região lombar, tá? Mas na região mais para as costas, e aí você vai bater ali naquela região, para saber se a pessoa vai sentir dor ou não, tá? Se sentir dor, tende a ser alguma inflamação ali naquela região. É muito comum, se você for ao médico, por exemplo, com queixa de cólica renal, ele certamente vai fazer isso com você. Se alguma de vocês já foi, você sabe bem disso, né? Tem o sinal de Joubert, né, que é o timpanismo aí na área hepática. Então, vai ter ar presente, né, na cavidade, ar livre na cavidade peritoneal. Então, esse sinal de Joubert, provavelmente, ele vai estar falando de uma atrofia hepática, ou seja, uma atrofia do fígado, interposição de alça intestinal, pneumoperitônio, devido ali à perfuração de alguma víscera oca, algum problema está acontecendo. A região do fígado, normalmente a gente ouve o som maciço, o som duro, porque o fígado é um órgão duro, tá? Um órgão, a gente fala que é um órgão macio, mas ele é um órgão sólido, inteirão. Então, quando a gente tenta ouvir o som, e esses sons da região abdominal, a maior parte das vezes nós tentamos realizar aquela técnica de dígito digital. Então, a gente coloca o dedo e vamos bater com o outro dedo para ouvir o som, tá? Com isso, na região do fígado, a gente espera ouvir um som maciço. Se tiver um som timpânico, a gente chama de sinal de Joubert. E esse sinal de Joubert fala para nós que tem ar na região do fígado, que não deveria existir aquele ar na região do fígado, mas já que existe, deve estar relacionado a algum desses problemas. A uma atrofia do fígado, uma interposição de alça intestinal, ou seja, tem uma parte do intestino que subiu ali, está perto do fígado, tem um pneumoperitônio, ou seja, ar ali naquela cavidade mesmo. Aí tem que ser avaliado individualmente. Tá? Tem também a percussão do baço. Essa imagem até é boa que dá para vocês verem o baço, né? É no espaço chamado espaço Taub, que é entre a 9ª e a 11ª costelas esquerdas, tá? Normalmente ele não é percutível. Então, normalmente, quando o baço está lá no tamanho dele pequenininho, a gente nem consegue percutir. Olha aqui o tamanho do baço, tá? Normalmente. Por isso que a gente não consegue senti-lo. Ele é roxinho, pequenininho,
né? Então, a gente nem consegue palpá-lo. Mas se ele está aumentado, aí a gente vai começar a sentir ele abaixo aqui das costelas, tá? E aí a gente também vai começar a conseguir percutir ele por aqui, nesses casos de esplenomegalia. E aí a gente vai observar qual som que ele faz, se é um som timpânico ou se é um som maciço. E por fim nós temos a pesquisa de ascite. Ascite é a presença, né, de líquido livre na cavidade abdominal. Esse líquido livre, ele tem diversas colocações, enfim, tem diversas origens, melhor dizendo. A maior parte das vezes pode estar relacionado a problemas ali na absorção de líquidos da região abdominal, mas também pode estar relacionado, por exemplo, a algum tipo de hemorragia, tá? Então tem que ser avaliado individualmente também. Essa ascite é muito comum em caso de verminoses, tá? Então isso tudo tem que ser avaliado, tem que ser observado. Aqui na nossa região, né, Belo Horizonte, região metropolitana, os números de casos de ascite não são muito grandes, não. São poucos, né? São poucos pacientes que apresentam. Mas a gente deve saber avaliar. Então, nesse ascite, nós realizamos a técnica chamada técnica do piparote. O que seria isso, né? Ou melhor, antes do piparote, deixa eu só falar com vocês. Ascite nós temos de graus diferentes. Ou seja, tem ascite de pequena quantidade de líquido, média e grande quantidade de líquido. Essa técnica do piparote, ela é muito realizada quando tem uma grande quantidade de líquido. Cerca aí, quando tem mais de 1,5 litro de líquido livre na cavidade abdominal. O que a gente faz, então, no teste? Paciente deitado, barriga para cima. Você vai pedir o paciente para colocar a mão, como se fosse aqui no meio do abdômen, da forma que esse paciente está colocando a mão aqui. Vai colocar a mão reta no meio do abdômen. Você, enquanto examinador, com a sua mão não dominante, ou seja, sua mão, no meu caso, minha mão esquerda, ficaria de um lado do abdômen do paciente, e a minha outra mão ficaria do outro lado. E aqui eu daria um peteleco, tá? Esse peteleco, que é o chamado piparote. Então, esse peteleco, para quê? Para eu sentir esse líquido se deslocando de uma borda do abdômen e batendo na minha mão do outro lado. Tá? Então, eu consigo sentir esse líquido se deslocando pela cavidade abdominal do paciente, quando tem ascite numa quantidade grande. Tá? Então, aí sim eu faço esse teste do piparote. Bem fácil de fazer. E é bem legal de sentir. Essas ondas mesmo que você sente chegando aqui na sua mão. É bem legal. Se vocês tiverem a oportunidade, não deixem de fazer. Tá? Quando surgir alguma pessoa que tem ascite. Ainda, né, nessa busca pela percussão em casos de ascite, nós ainda realizamos de forma diferente, mas realizamos quando a gente tem um paciente com médio volume de líquido. Ah, como que eu vou saber se o paciente tem pouco, médio ou muito volume de líquido? Normalmente no ultrassom ali dá para delimitar mais ou menos a cavidade de líquido, mas se ele ainda não foi realizado, você faz as três técnicas. Eu inicio inclusive pelo piparote. Se vocês já sentem o piparote, você nem precisa de realizar o restante. Tá? Então essa técnica dessa macecês móvel, né, na ascite, o que ela consiste? Você vai colocar aqui o paciente em posições diferentes, né? E aí você com uma mão aberta, né, a sua mão não dominante também é aberta, e você com a sua outra mão, você vai bater ali entre os seus dedos, tá? Para ver se você vai sentir as ondas sendo geradas com a sua mão que vai estar ali espalmada. Então é isso que a gente faz. Então aqui mostrando, por exemplo, o que a gente espera é isso, formar o semicírculo de Skoda. Tá? Então você vai bater nessa região central e vai sentir a onda sendo trazida para as beiradas. Por isso que você fica ali com a mão espalmada e vai bater para ver se a onda está chegando aqui na sua mão. Tá?
Aqui eu coloquei um link de um vídeo para que vocês possam assistir com calma. Enfim, né? Porque a gente, quando eu tento transmitir para vocês, não tá ficando muito legal, né? Então, posso enviar também o link lá no grupo, mas enfim, já coloquei aqui para não esquecer. Então, tem um vídeo aí que mostra esse exame abdominal certinho, tá? Referência, enfim. Ai, muita coisa, né? De exame abdominal também. Para variar, foi muita coisa. Muito. Muito, mas é um exame bem importante para nós. E tentem fazer. Tá? Esse, assim, é mais tranquilo de fazer. Tentem fazer que vocês vão gostar. Meninas, alguma dúvida? Alguma dúvida, gente? Maria. Ô, professor, Oi, Vanessa. esses dias teve um paciente lá que a gente atendeu eu atendi na sala, que o médico tirou 10 litros de água dela, drenou 10 litros, né? Só que eu esqueci de perguntar a ele agora, você falando, eu lembrei. Esse líquido, quando tira ele volta a ter de novo? Às vezes volta, Vanessa. Às vezes o corpo, dependendo de como que a pessoa tá, ele pode produzir ele no início, mas depois dá uma parada. Tá? Para de produzir. Tipo, ele Tá? tem ela tem uma, como que eu falo? Alguma anomalia, poderia ser, que faz reter líquido e sempre tem que estar tirando, porque 10 litros de líquido é muito líquido. No caso dela, 10 líquidos é muita coisa. 10 líquidos é Tem coisa a pra ver caramba. tem a ver com a apêndice dela? Não. Isso, me conta o caso. Ela tem quantos anos, mais ou menos, você lembra? Lembro, ela tem tipo uns 59 anos, era 58, 59. Aí Uhum. o abdômen dela estava estendido. Eu lembro que eu não cheguei a ler o prontuário dela, não. Eu lembro que Uhum. ele falou que fez uma ressonância nela, que a princípio ele fez ultrassom e não mostrou nada. E ela ficou em observação, só que o abdômen dela começou a estender. Uhum. Aí fez uma tomografia e pediu uns exames. Aí ela estava sentindo muita dor, mas assim, dentro dela tava. Você dava para você ver aquele líquido parecendo pus, Uhum. sabe? Aí foi tirando, tirando, e ele falou, eu só sei que ele falou assim, olha, a gente vai ter que tirar a vesícula dela e mexer no apêndice dela. E depois acabou meu horário, eu vim embora. Aí eu fiquei nessa dúvida, depois ele não foi lá mais. Aí você falando aí agora, eu lembrei. No outro dia eu perguntei às meninas, falaram que tiraram 10 litros de líquido da barriga dela, e o começo, o líquido tava bem grosso, sabe? Espesso. Uhum. Parecia pus. Aí depois foi enralecendo o líquido, mas aí não sabe se, como ele não voltou lá, não sabe se ele vai voltar a ter, o líquido vai continuar retendo, ou se por ter tirado a vesícula dela, poderia não vir mais, ter mais retenção de líquido. Não. É porque realmente é muito líquido, é muita coisa, né, que foi tirada. O negócio é que essa ascite, né, esse líquido no abdômen, ele pode ser de várias formas, ou melhor, várias coisas podem gerar essa ascite, tá? Pode gerar esse líquido. No caso, pelo que você está contando aí do caso, parece que tem a ver com o apêndice e com a vesícula dela, né? Uhum. Porque foram as duas coisas que foi retirada, não é isso? Isso, foi. Então, Já. então dela talvez esteja relacionado com com infecção, né? Com inflamação ali Uhum. do apêndice e da vesícula. Só que ela teve uma má sorte dos dois serem inflamados no mesmo momento. Pois é. E aí causou esse ascite. Eu pensei que ela ia ter pro CTI, mas não chegou aí, não. Menos mal. Porque Menos mal.
Nossa, porque 10 litros é muita água. É que muita, é muita. realmente é muita coisa. Porque assim, a maior parte dos casos da ascite está relacionada com o fígado também, tá? Uhum. Por isso, a vesícula. Professor, Oi. é isso que eu ia te falar. Geralmente, quando o fígado está com tumor, aí ele dá muita ascite, né? Então, essa Tá. ascite, ela pressiona muito, né? Ele pressiona Aham. ali a... Como é que chama? O que separa o tórax do O abdômen, diafragma. 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 Então, ele pressiona muito. E, geralmente, quando vai olhar, é um tumor, né? E o Pode tumor já ser. está avançado, ele junta muito líquido, muito ascite, principalmente tumor de fígado. Aham. Essa ascite mesmo, de maneira geral, uma das, né, dos maiores problemas que tendem a gerar ascite são os problemas do fígado, né? Então, tumor do fígado, câncer de fígado tende a gerar ascite. Cálculo na vesícula, inflamação na vesícula não tende a gerar tanta ascite assim, né? Uhum. Ainda mais É, 10 tipo, litros é muita coisa. E ele porque quando disse, a vesícula está inflamada, tipo assim, o cálculo tende a descer para o colédo, né? É, Aí que é o perigo, né? E você tirando a vesícula, você né? resolve esse problema, né? Até a vesícula inflamada, ela dá muito secreção, né? Da secreção. Pode ser isso que aconteceu. Mas a dela talvez estava inflamada há um tempinho e acabou mesmo um cálculo descendo ali, causando uma obstrução e piorou a situação toda do fígado. E foi uma coisa atrás da outra. Só pode ter sido isso, é cada né? coisa. É. E o pior de tudo, né, que essa ascite, ela vai trazendo repercussão para a pessoa como um todo, inclusive para a pressão arterial, né? Então, quando tira, inclusive, esse tanto de líquido de uma vez, tem risco da pessoa ter uma hipotensão, É, enfim, tem uns riscos a mais. Por isso, talvez a necessidade de ir para o CTI, né, imediatamente. Mas um bom caso, Vanessa, para a é, gente olhar. eu até falei com ele que se eu não tivesse mais um final assim do meu turno, do meu plantão, eu tinha pedido para filmar, né? Que eles Aham, deixam. E como nesse dia eu estava atendendo a cirurgia e estava mexendo com a aparelhagem do vídeo. Então eu que aham. montei o vídeo, aí eu até falei com ele para deixar filmar, só que eu estava no finalzinho por conta desse negócio de Covid, da horário da gente, a gente tem que já pegar e bater o ponto e ir embora. Não pode ficar nem um minuto a mais no hospital. Nossa. Aí, da próxima vez que tiver, eu vou pedir para filmar, para mim mostrar para meus colegas, né? Que É, é uma boa, assim, pra gente ver como que é. Inclusive, quando ela foi no consultório dele, foi no ah, outro, o médico passou ela para ele, porque o aham. médico disse que palpava a barriga dela, que ela não sentia dor. Ela não sentia dor? Ela sentia um mal-estar, parecendo que a barriga dela estava cheia, um incômodo. Disse ela que parecendo que ela estava grávida de 9 meses, mas que ela não Nossa. sentia dor, só mal-estar. Aí fez o ultrassom, não deu nada, aí mandou ela fazer uma consulta com ele. Ele apertou, fez apertou assim, ela disse que não sentia dor, ele foi pedir ela para fazer uma tomografia. Aham, Aí a tomografia mostrou que ela estava com líquido, né? E aham. foi e já marcou com ela, internou ela e ela disse que que ela não estava conseguindo respirar porque estava incomodando muito. Nossa, coitada. E Porque foi deveria questão estar não incômodo foi mesmo. questão de dias que ela, a barriga dela começou a ela começou, disse que ela começou, foi em questão de dias que a barriga dela, de uma hora para outra, começou a inchar. Só que ela não Nossa, sentia nada, só que tinha um incômodo, assim, que ela estava perto de ganhar menino. que horror. Coitada. É, Coitada. Porque imagina, né? Uma quantidade dessa de líquido. A barriga fica distendida. Deve dar uma dificuldade respiratória, porque pressiona o diafragma. Então complica tudo. Não é fácil, não. um Imagina o pouquinho. sufoco que ela deve ter passado ali nesses dias. Deus. Mas da próxima vez surgir alguma coisa lá, Vou pede. filmar.
Pede, Vanessa, é interessante. Então, eles deixam a gente filmar. É porque, assim, eles deixam a gente filmar a tela, né, do vídeo. Aham. Então, É. você te deixa filmar. Esse dia eu só não filmei porque estava na hora de eu ir embora mesmo. Mas eles deixam filmar a tela. Aí. Você trabalha onde, Vanessa? Trabalho no bloco do São Lucas. Ah, aí, que beleza. Isso é coleguinha de Santa Casa, que você já trabalhou na Santa Casa, né? É. Aí, ó. Ai, mas bem legal isso. A gente vê cada coisa, né? Ver muita coisa, misericórdia. E sei se é isso, gente, da Vanessa. Alguém mais? Alguma dúvida? Alguma colocação? Não? Então, gente, para essa semana, essa semana eu vou liberar vocês de exercício. Acho que vou dar uma folguinha para vocês essa semana de exercício, para vocês descansarem. Obrigado. Muito exercício aí. Então, vamos descansar. E qualquer coisa, estou à disposição, é só chamar, tá? E a gente vai conversando, então. Então, No exercício, tá, professor? tá bom, Vanessa. Então, bom final de semana para vocês. Boa semana para vocês, meninos. Bom final de semana também. E até segunda. Para você também, obrigada pela aula. Obrigado, gente. Até segunda. Fique com Deus. Tchau. Tchau.